Elaine mal podia conter a ansiedade em seu primeiro dia de trabalho no hospital da cidade, um marco significativo após anos de estudo e dedicação para se tornar enfermeira. O hospital, com sua arquitetura antiga, parecia ter saído de uma época esquecida. Seus corredores longos e mal iluminados transmitiam uma sensação de inquietação, uma aura de mistério que pairava no ar. Ao chegar, Elaine notou que a equipe era pequena e os membros estavam sempre ocupados demais para qualquer tipo de conversa casual, o que aumentava ainda mais a tensão do ambiente. Quando a noite caiu, Elaine foi designada para o turno da madrugada, uma responsabilidade que ela aceitou com determinação, mesmo sabendo que teria que patrulhar os corredores do quinto andar, a ala mais antiga e menos utilizada do hospital. A fraca iluminação e os sons distantes que ecoavam pelas paredes criavam uma atmosfera desconfortável, mas Elaine, determinada a cumprir seu dever, procurou manter a calma e o foco em sua missão. Enquanto realizava suas rondas pelo andar silencioso, o som de seus passos ecoava pelos corredores vazios, cada ruído amplificado pela solidão do local. Foi então que um som suave, quase imperceptível, chamou sua atenção. Ele vinha de um dos quartos ao final do corredor, cuja porta estava entreaberta, permitindo que a luz pálida do corredor iluminasse parcialmente o interior. A curiosidade se misturou ao receio, mas Elaine não podia ignorar o que havia ouvido. Cautelosamente, ela empurrou a porta, que rangeu em protesto, e deu um passo para dentro. Sentada na cama, uma senhora idosa, com longos cabelos brancos e pele pálida como cera, estava imóvel, encarando fixamente um ponto na parede. "A senhora está bem?" perguntou Elaine, sua voz tremendo levemente enquanto tentava manter a calma. A idosa, no entanto, não respondeu, permanecendo alheia à presença de Elaine, como se estivesse presa em um transe profundo. O silêncio no quarto era tão denso que Elaine podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado. A sensação de frio que subiu por sua espinha a fez hesitar, mas sua responsabilidade como enfermeira a impeliu a se aproximar da paciente. No entanto, antes que pudesse dar mais um passo, a idosa moveu-se repentinamente. Lentamente, como se cada movimento exigisse um esforço enorme, a senhora virou a cabeça em direção a Elaine. O que mais a perturbou, porém, foram os olhos da idosa, vazios, sem vida, refletindo nada além de um vazio profundo. Elaine sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo, congelando-a no lugar. Aqueles olhos pareciam atravessar sua alma, como se estivessem revelando algo além da compreensão humana. A atmosfera no quarto tornou-se insuportavelmente pesada, e a jovem enfermeira sentiu que o ar ao seu redor ficava mais denso, tornando difícil até mesmo respirar. Elaine sentiu o coração disparar, uma mistura de medo e adrenalina inundando seu corpo. Algo estava profundamente errado naquele quarto, mas ela lutou para manter a compostura. Reunindo coragem, ela tentou novamente. "Posso ajudar com algo, senhora?" Dessa vez a idosa finalmente respondeu, mas sua voz era apenas um sussurro, quase inaudível, como se suas palavras carregassem um segredo terrível. "Eles estão vindo", sussurrou a senhora, seus olhos vazios fixos nos de Elaine, como se tentasse avisá-la de um perigo iminente. O que poderia significar aquela frase enigmática? Antes que Elaine pudesse sequer pensar em uma resposta ou perguntar mais alguma coisa, a luz do quarto começou a piscar e, em um breve instante, apagou-se completamente. Quando a iluminação retornou, a cama estava vazia. A idosa simplesmente desaparecera, como se nunca tivesse estado ali. O choque fez Elaine paralisar por alguns segundos, seu cérebro tentando desesperadamente processar o que acabara de acontecer. Como alguém poderia desaparecer de forma tão repentina e inexplicável? A sensação de que algo sobrenatural estava em jogo era inegável, mas Elaine se forçou a não ceder ao pânico. Ela precisava sair dali.
Precisava encontrar alguma explicação. Tremendo, ela saiu do quarto e começou a caminhar pelos corredores do 5º andar, agora mais escuros e com uma atmosfera opressiva. A cada passo, sentia-se cada vez mais observada, como se algo invisível estivesse à espreita, seguindo cada movimento seu. Sons de passos ecoavam ao longe, mas não eram os dela. Algo ou alguém estava por perto, e as sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se nas paredes e tetos. Mas quando Elaine se virava para olhar, não havia nada ali. O ar ao seu redor parecia ficar mais pesado, como se a própria atmosfera do hospital estivesse se fechando sobre ela. As paredes, outrora apenas gastas pelo tempo, agora pareciam sufocantes, apertando-a em um labirinto de corredores que se estendiam interminavelmente. O frio que permeava o ambiente a envolvia como um manto gélido, aumentando a sensação de perigo iminente. Elaine sabia que precisava sair dali, mas cada passo que dava a levava mais fundo, em um lugar que parecia distorcer a realidade. O hospital, que deveria ser um lugar de cura e segurança, agora se transformava em um pesadelo vivo, onde as leis do tempo e do espaço pareciam não ter mais poder. Elaine, em um estado de crescente desespero, começou a duvidar de sua capacidade de escapar, sentindo que quanto mais corria, mais se perdia em um labirinto sem fim. Elaine tentou desesperadamente pegar seu telefone, as mãos tremendo enquanto tentava discar para alguém, qualquer pessoa que pudesse ajudá-la. No entanto, o telefone estava sem sinal, uma impossibilidade que fez o medo se intensificar. As luzes continuavam a piscar de maneira errática, e o som ao seu redor se transformou em um turbilhão de sussurros, como se centenas de vozes fantasmagóricas estivessem falando ao mesmo tempo, sem formar palavras compreensíveis, mas criando uma cacofonia aterrorizante. Em meio ao desespero, Elaine avistou uma escada de emergência e correu em direção a ela, determinada a escapar daquele pesadelo. Cada degrau que descia parecia aproximá-la da saída, mas logo percebeu que algo estava terrivelmente errado. Não importava o quanto descesse, sempre acabava no mesmo andar, enfrentando o mesmo corredor escuro e deserto, como se estivesse presa em um ciclo infinito. O pânico começou a tomar conta de Elaine, o coração batendo descontroladamente, enquanto ela sentia que o hospital estava se fechando ao seu redor, segurando-a firmemente em suas garras invisíveis. Cada tentativa de encontrar uma saída era frustrada pela repetição do mesmo cenário. Os corredores sombrios pareciam se estender infinitamente. O medo crescia com cada passo, até que Elaine começou a questionar sua própria sanidade. Quando tudo parecia perdido, ela ouviu uma voz familiar, uma que a fez congelar de terror. Era a idosa do quarto, a mesma que havia desaparecido. Desta vez, a mulher estava no final do corredor, acenando para que Elaine se aproximasse. A voz, agora clara e suave, chamava seu nome, como se soubesse que Elaine não tinha outra escolha. Sem alternativas, Elaine seguiu em direção à idosa, cada passo pesado e cheio de temor. Quando finalmente a alcançou, a mulher olhou profundamente em seus olhos e sussurrou, quase com um tom de lamento: "Agora você é parte do hospital." Antes que Elaine pudesse reagir ou sequer processar o significado das palavras, uma dor intensa atravessou seu peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. A dor era insuportável, e o mundo ao seu redor começou a desvanecer-se em trevas. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao corredor, mas algo estava diferente. Ela estava vestindo um uniforme antigo de enfermeira, o tecido pesado e desbotado pelo tempo. O hospital, que antes parecia um labirinto, agora era seu lar, e Elaine compreendeu com um terror crescente que havia se tornado parte daquele lugar amaldiçoado, condenada a vagar pelos corredores eternamente, sem nunca encontrar a saída. Ela agora era uma com o hospital, uma alma perdida entre tantas outras,
presa para sempre em um ciclo de horror e desespero.